recolhendo, passou o Pikachu pro Tinga, cruzou. Chegava no cabeceio. Olha, Robertinho foi pro chão. O marcador. Fala, rapaziada, aqui é o Polêmico Tricolor. Vamos falar sobre mais uma notícia do Fortaleza. E essa agora é de um atacante do Fortaleza que se contundiu no começo do ano, Pedro Rocha. Pedro Rocha é, como eu sempre disse e repito, que Pedro Rocha, pra mim, na minha opinião, Pedro Rocha é o melhor atacante que o Fortaleza tem no atual elenco. Pedro Rocha, pra mim, é melhor do que Machuca, é melhor do que Lucero, é melhor do que Galhardo, Guilherme, Silva, Romero, Romarinho. E se eu esqueci mais alguém, você comenta aí no chat. Comenta aí no chat. Gente, Pedro Rocha, tudo indica que Pedro Rocha vai voltar agora em outubro. Pedro Rocha volta a vestir a camisa do Fortaleza novamente. Pedro Rocha teve uma contusão séria que ficou afastado no começo do ano e ficou afastado. Quando foram contratar o Pedro Rocha, eu fui bem claro, me perguntaram sobre o meu pronunciamento do Pedro Rocha, o que eu achava o Pedro Rocha. Eu disse que o Pedro Rocha era um jogador completo. Pedro Rocha é um jogador completo, sim, porque Pedro Rocha, ele finaliza muito bem com a esquerda, Pedro Rocha finaliza muito bem com a direita, Pedro Rocha é um cara que tem uma velocidade muito boa, Pedro Rocha cabeceia muito bem, Pedro Rocha é um jogador completo. O que prejudicou o Pedro Rocha no decorrer dos clubes que ele passou foi as lesões. Quando ele foi anunciado, eu disse, Pedro Rocha é um grande jogador, mas a lesão que complica ele. Lembrando que Pedro Rocha, em 2022, Pedro Rocha fez 13 jogos com a camisa do Fortaleza, 13 jogos, 3 gols e 4 assistências. E esses gols e essas assistências foram muito importantes para o Fortaleza ficar na Série A em 2023. Alguém lembra disso? Pedro Rocha chegou junto com alguns reforços, como o próprio Galhardo, Lucas Sacha, Caio Alexandre e Beats, e formaram uns 5 jogadores que reforçaram o elenco e ajudaram o Fortaleza a sair daquela zona do rebaixamento que estava no primeiro turno. E já em 2023, Pedro Rocha jogou 9 jogos, fez 1 gol e 0 assistência. Pedro Rocha é um cara que vai ajudar muito o Fortaleza se ele tiver 100%. Pedro Rocha tem previsão, disseram que era novembro, agora já é outubro. O que eu acho do Pedro Rocha? Para mim o Pedro Rocha é o nosso melhor atacante. O que complica no Pedro Rocha são as lesões. Mas se o Pedro Rocha tiver 100% condição física de jogar, vai ser um grande reforço para o final do Campeonato Brasileiro, para os restantes das últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Eu acho sim que Pedro Rocha... me perguntaram se eu renovaria com Pedro Rocha. Sim, renovaria, daria mais 1 ano de contrato ao Pedro Rocha. Por quê? Pedro Rocha é um grande jogador. O que complica, como eu já disse no vídeo, e repito a dizer, o que complica do Pedro Rocha são as lesões. Na minha opinião, Pedro Rocha é melhor do que Galhardo? Sim. Pedro Rocha é melhor do que Lucero? Sim. Pedro Rocha é melhor do que Silva, Romero? Nem se fala, nem se fala. Guilherme, Machuca, nem se fala. Esses jogadores, o Pedro Rocha é muito acima. O que complica no Pedro Rocha são as lesões. Isso complica muito. Então, gente, é só uma informação para vocês do Polêmico Tricolor, falando que Pedro Rocha está de volta. Em outubro ele vai voltar. Espero que ele volte 100%. Não coloque ele se ele tiver com 80%, 90%, não. Se for para usar o Pedro Rocha, que use ele se ele tiver com condição física 100%. Aqui é o Polêmico Tricolor trazendo essa informação para vocês. Galera, quero pedir vocês que assistem meus vídeos, falta 14 inscritos para me bater a meta de 800. Para isso, eu conto com vocês. Compartilhar nos grupos do WhatsApp, compartilha nos grupos do Telegram, compartilha para geral. Vamos em busca dos 800. É o Polêmico Tricolor! Vamos para a vinheta, né, gente? Toca a vinheta aí. Cassiano! O herói é você, Cassiano!
recolhendo, passou o Pikachu pro Tinga, cruzou. Chegava no cabeceio. Olha, Robertinho foi pro chão. O marcador.